Transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Oi, Denilda, tudo bem? Olá, Kátia, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Você aí do Rio, aqui em São Paulo. Vamos inaugurar então aqui nosso webinar. É um webinar bem interessante, né? Nosso primeiro webinar aqui para falar de uma série de temas, e o grande tema aqui do momento é falar da competência da mudança no mundo e o papel da liderança. E por que foi escolhido esse tema, né, Denilda? Porque a gente tem percebido nos nossos atendimentos a importância do líder hoje perceber o quanto ele tem esse poder, né, de saber lidar com essa mudança no dia a dia, né, Denilda? E Sim. tem algumas pessoas já participantes aqui, tem o Alceu, tem o Alexander, a Carolina, a Michele, Roberto, tudo bem, Roberto? E aí eu queria colocar para vocês aqui algumas regras de trânsito, alguns acordos, né? A gente vai ter uns 40 minutos, assim, de webinar. Contem pra gente no bate-papo, façam perguntas, vocês vão estar ouvindo a gente vai estar lendo essas informações e vai procurar responder para vocês essas informações todas. E ao final desse processo, a gente vai mandar todo esse material que vocês já vão começar, já estão vendo aqui, que está sendo compartilhado com vocês. E também a gente vai estar mandando as nossas datas para o programa ano que vem também, e todo o material que vocês precisarem. Então, super participem, isso aqui vai ser um bate-papo, aqui a gente só colocou algumas coisas na tela para ajudar o nosso storytelling aqui, mas participem com a gente, tá bom? Então, queria começar falando um pouquinho, né, pode passar a próxima tela, sobre algumas experiências que nós tivemos, principalmente nas experiências de fóruns, né, que fala sobre gestão de mudança. E uma das coisas mais interessantes que eu percebi é que, de acordo com a Pricewaterhouse, né, que é uma consultoria que faz muita pesquisa, 75% das iniciativas de mudança falham, né, a sua meta objetiva. E é uma judiação, porque às vezes muito dinheiro é investido, muita tecnologia, pessoas, esforços são investidos e, infelizmente, as informações de mudança, elas falham, né, os projetos falham. Outro ponto interessante que a gente descobriu nesse fórum também de gestão de mudança foi que, de acordo com a Accenture, né, uma das maiores preocupações dos executivos está relacionada com essa questão de reter uma equipe com uma cultura única, né, uma equipe diversa com uma cultura única. Isso surgiu muito no debate, falando sobre a importância de empresas globais, né, empresas que estão fora do Brasil, com culturas completamente diferentes, né, como é que faz para poder unir numa mesma informação, no mesmo guarda-chuva, né, com os mesmos valores, práticas semelhantes para que aquela gestão forme uma cultura, né? E isso a gente pode olhar também, inclusive, para o Brasil, né, Denilda? Porque o Brasil, às vezes, tem um ponto importante que por mais que a gente esteja dentro do país, a gente vai para Nordeste, é uma cultura, para Sul, é uma cultura, e recebi, inclusive, recentemente aqui uma pergunta hoje no escritório de uma demanda justamente como essa, com a grande pergunta, né? Como a gente forma uma cultura com estados diferentes e, ao mesmo tempo, alinha aquele board, né, que é um board comum para toda a organização. Então, como é que a gente engaja essas pessoas com uma cultura tão diferente? Não sei se você quer falar um pouquinho disso também, Denise? Eu acho que pegando esse gancho, o que é muito importante, né, ficar sinalizado, é a importância de entender cada uma dessas situações e saber fazer essa escuta para que as pessoas consigam realmente se sentirem engajados num propósito maior dentro das suas organizações. Então, isso agora é o que mais está na pauta, né? A busca dessa escuta, dessa colaboração entre as pessoas, para que se consiga atingir um melhor resultado, criando uma cultura que seja compreendida por todos. E aí a gente escutou também nesse fórum brasileiro de que o grande desafio da liderança é justamente entrar nesse lugar de escuta, Denilda. Porque, assim, a agenda deles é insana. É uma agenda de entrar em reunião, sair em reunião, é call o tempo todo, quase as pessoas não têm tempo de ler e-mails, chegam cerca de 100 a 200 e-mails por dia. Então, o grande dilema que eu tenho ouvido muito das empresas é que os líderes gostariam que as pessoas mudassem, né, que não fossem tão resistentes, mas assim,
a grande pergunta que ficou lá no fórum é como que eles conseguem, né, fazer com que as pessoas mudem ou trabalhem a comunicação de maneira mais fluida se eles mesmos não conseguem fazer isso para eles mesmos, quer dizer, o tal do walk the talk, né? Até que ponto a gente consegue gerar exemplos de mudança e de conduta à medida que a gente vai ganhando cada vez mais o reconhecimento das pessoas, mas a partir do momento que a gente tem a tal da disciplina, né? Quer dizer, as 3 palavras-chave, disciplina, disciplina e disciplina. E aí eu tenho visto muito esse sofrimento da liderança de não ter um tempo na sua agenda, um espaço na sua agenda para que ele possa se planejar adequadamente, para que entre dentro dessa agenda também espaço para ele se desenvolver, para ele cuidar dessa equipe, para saber delegar de forma mais coesa, né? E tudo isso tem a ver com esse histórico todo da mudança, né, Danilo? E aí, por fim, ele fala, né, que os líderes também não entendem seus papéis, porque o líder hoje acaba entrando em papéis mais operacionais e não tão estratégicos, e à medida que eles entram nesse lugar de executores, eles perdem, né, essa chance de serem líderes agentes de mudança. Você tem visto algo semelhante? Eu sei que sua atuação na Deloitte também foi bem interessante, porque você viveu muito o mundo corporativo, né? Esse mundo executivo, né, ele hoje cada vez mais está sendo provocado para que ele entenda como que ele faz um processo de construção coletiva. Não existe mais, a gente vai estar trazendo aqui na frente, né, algumas provocações de como é que se constrói essa nova cultura para que as pessoas tenham ganho e também as organizações saiam ganhando junto, né, nesse processo coletivo. Eu acho que esse é o grande momento, a pauta do diálogo, é a oportunidade das pessoas demonstrarem novas habilidades. E a gente vai trazer isso um pouquinho mais para frente. Eu acho que vai ser bem interessante aqui algumas formas, as formas de trabalho mudam, tudo isso vai trazer provocações que permitem essa nova cultura ser construída, né? Mas são quebras de paradigmas que começam no aqui e agora. Ok? Sem dúvida, Danila. E por falar em quebra de paradigmas, eu queria aproveitar e trocar um pouco o assunto e falar um pouco sobre o quanto que é importante o alinhamento de valores, né? O alinhamento de valores, ele tá sendo cada vez mais a união do que une hoje os executivos, né? E na tela seguinte, a gente fala um pouco sobre isso, que é justamente como que a gente cria uma companhia dirigida por valores, né? E a gente tem provocado isso muito lá no programa, né, de formação líder, agente de mudança, até provocados pelo Richard Barrett, né, que naquele livro As Organizações Baseadas em Valores, né? E a gente percebe o quão importante é a gente começar a clarear propósitos, a colocar as pessoas para discutirem os propósitos das organizações, para que aquilo faça sentido, para que esse comprometimento individual dele vá a serviço, ou esteja a serviço daquela empresa. Nada melhor do que um brilho nos olhos, da gente estar servindo uma empresa e construindo a cultura dela. E aí a gente tem visto quão importante é a preparação desse líder para que ele tire esse óculos mais técnico, coloque também esse óculos um pouco mais humano, até para ele perceber esse como, né? Porque o que nas organizações fica um pouco claro. Todo mundo tem o dashboard, todo mundo tem lá a sua estratégia, todo mundo tem um planejamento estratégico realizado, os indicadores, mas na hora de colocar aquilo em prática, na hora das pessoas perceberem o que precisa, né? Para conectar aquele ser humano. Dificilmente aquilo é dialogado, né? E aí a gente percebe quando existe o diálogo, quando a empresa provoca aquele diálogo, dizer para que serve, a gente vai querer aumentar 4 vezes de tamanho, nós vamos querer adquirir uma empresa. O que vocês acham sobre isso, né? O que a gente tem que se preparar internamente para que isso aconteça, né? Como é que a gente faz esse movimento de empoderar as pessoas para que elas definam coisas juntas, para que elas falem sobre o que elas acham e quais são os dilemas que estão por trás disso. E a gente percebe que quando a gente faz esse movimento de trazer a serviço a estratégia a serviço dessas pessoas, elas ficam muito felizes. E aí a motivação é na veia, porque elas se sentem donas do negócio, elas se sentem proprietárias daquilo que elas estão fazendo. Então a gente percebe que abrir diálogo e alinhar valores a serviço dessa mudança tem feito muito sentido para esse contexto da mudança organizacional. E aí, o que você tem visto, Danilo?
Isso é muito interessante, esse tema, né? Porque cada vez mais o profissional ele está buscando, nas novas formas de trabalho, uma colaboração. Eles querem fazer parte do processo de decisão. Eles querem entender o sentido do porquê eles estão desenvolvendo tal coisa. E eles têm hoje cada vez mais, e vai ser um gancho que a gente vai trazendo nessas novas formas de trabalho, possibilidade de contribuição e não só de execução. Então, eles estão desde o planejamento até o processo de execução. É como se eles fossem donos também dessa organização. E isso é uma habilidade cada vez mais requerida, que todos nós temos, e tem que ser desenvolvida, que é ser um empreendedor do negócio da sua organização, ou da organização que você está prestando serviço. E isso cada vez mais está sendo chamado para a pauta, e sendo que também é encontrado um processo de colaboração entre todas as outras pessoas, para que isso seja construído coletivamente. Então, isso é uma coisa que está muito na pauta, né? Muito legal ser lembrado do empreendedorismo, né? Porque realmente, quando a gente entra nesse tema mudança, né, nessa competência chamada mudança, é importantíssimo a gente lembrar que realmente para lidar com ela é fundamental a gente entrar nesse lugar de ser um empreendedor, né? Aliás, os grandes empreendedores já são agentes de mudança, né? Já nascem agentes de mudança, né? Na veia. Para quem eu sei que alguns estão aqui, Bonaldo, acho que está aqui assistindo a gente também. E aí eu queria pensar assim um pouco, né, de como é que surgiu, lembrar um pouco, né, de como é que surgiu essa coisa da mudança no mundo, né, Denise? Você lembra que você trabalhou lá comigo na Ernst Young, né, foi da Deloitte também, né, surgiu nos projetos de RPs, né, nos Enterprise Research Planning aí, né, todos os projetos de tecnologia. Mas hoje, olha como a coisa evoluiu, né, interessantíssimo, porque não é mais um agente, um gestor de mudança, o tal do Change Manager, né, que assume essa função em projetos tecnológicos. Hoje, com essa mudança de valores e tudo mais, eu acho que o líder hoje, né, que não entende que ele tem que saber lidar com essa mudança no dia a dia, ele passa a não ser mais um líder, né, Denise? Então, eu tenho visto muito essa liderança compreendendo essa questão, né, do que é ser um agente de mudança, quando eu contrato uma pessoa para minha área, quando eu adquiro uma empresa, ou simplesmente porque eu estou desenhando novas competências. Então, é necessário trazer essa cultura de mudança para dentro da empresa. E aí eu estou muito feliz porque a tecnologia, ela veio nesse mundo exponencial que a gente está a serviço disso, né, Denise? Acho que o slide a gente falou muito sobre isso, porque a tecnologia ela veio no sentido de estar gerando uma baita oportunidade para essa liderança atuar estrategicamente. Mas é como a gente colocou, né? Muitas vezes a gente percebe que esse líder do futuro, né, que a gente chama do líder do hoje, né, que o futuro é hoje, né, não é amanhã, as coisas são tão rápidas, né, são tão voláteis e tal, que a gente tem que atuar de forma rápida também. Mas está existindo uma oportunidade do líder agir de forma estratégica à medida que ele abre espaço para a agenda dele, né? Então ele precisa realmente estar colocando, para quê? Para colocar o indivíduo no centro. Então saber hoje lidar com mudança é uma competência mandatória para dentro do conjunto de competências de uma organização. Porque quando ele entende como é que ele lida com o liderado dele, com os pares dele, com o board, com o conselho, né? Até com os próprios atores externos da empresa, os clientes, os fornecedores, né? Quando ele percebe a saber ler essas pessoas emocionalmente, né, Denise? Não só foco em resultado, não só lucro, né, metas, né, não só aquela coisa do indicador, isso é super importante, eu acho que tem que ter uma coisa ligada à outra, né? Mas ele está sendo muito provocado hoje para entender de emoção, para saber pensar com o coração, né? Então, eu estou muito feliz porque eu sempre acreditei nisso e hoje, realmente, o mundo está sendo chamado para entender o que é trabalhar com esse indivíduo no centro, né? E a gente tem falado muito nas internets, aí nas redes sociais, sobre a palavra VUCA, né, sobre a sigla VUCA, né, que é a tal da volatilidade, ambiguidade, complexidade, né, e incerteza, né, o uncertainty do mundo, que a gente vive nisso. Isso, você acha que vai parar, Danila? Não vai parar nunca. Não. Né? Acho que fica cada vez mais rápido, mais incerto, mais complexo, né?
Agora, isso significa que o líder precisa se planejar, ele precisa entrar no outro modus operandi, ele precisa entrar no modo da calma, da tranquilidade, de se planejar, de ouvir as pessoas, né? De estar nesse contexto mais de como ele se prepara para estar na contramão dessa história, e não de estar a serviço dessa velocidade toda, né? Então, é realmente se colocar num nível de resiliência, que é um tema bastante falado hoje em dia também, né? Que é saber se colocar no outro, no lugar do outro, que é a tal da empatia, que é trabalhar com engajamento, que é trabalhar com essa coisa da amorosidade, né, de se colocar realmente numa história de colaboração, porque a gente está, por incrível que pareça, por mais que a gente seja competitivo, nós estamos cada vez mais trabalhando a serviço dessa colaboração, né? E aí constrói uma cultura. Que cultura é essa, Denilda, que se constrói? Então, tudo isso que você está colocando, Kátia, reflete muito claramente no próximo colocação que está aqui, que é a construção de uma cultura de aprendizado, né? Como que isso pode ser um gancho para que a gente saiba lidar com as mudanças no dia a dia. Então, cada vez mais as lideranças, elas são convidadas a entender esse cenário, incentivar toda a questão do crescimento de carreira dos seus colaboradores, ter tempo, né? Você falou em tempo aí, para observar os talentos de cada um do seu time. Então, como é que se faz isso? Cada vez mais é importante, a gente começou falando da importância da escuta, para quê? Para que a gente consiga fazer essa escuta, trazer um resultado de mais inclusão, considerando as experiências de todas as pessoas, para que você possa cada vez mais engajar e realmente empoderar as pessoas para que você atinja produtividade e crescimento. Esse é um caminho, né? Um caminho que leva ao resultado e que cada vez as empresas estão parando e tá tendo esse olhar. Com isso, a gente pode dizer que o momento da liderança é uma liderança disruptiva. Por quê? Porque amplia as possíveis fronteiras de entender a identificação das novas redes e a quebra de hierarquias. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão desenvolvendo novas redes, porque o modelo de rede é que amplia essas possibilidades de novas inclusões, de novas escutas, e as pessoas terem a oportunidade de se engajar e se empoderar. Então, isso é uma coisa que tem que estar no radar. E é interessante, eu estava num trabalho esses dias aí lá com o Senac, né? E aí eu apliquei aquele mapa da empatia com eles, e aí, por uma surpresa das pessoas, eles falaram assim, puxa vida, é difícil me colocar no lugar do outro para saber como é que ele pensa, né? Como é que ele sente, né? De acordo com o desenho do mapa da empatia. E aí, ao final do trabalho, a pessoa falou, puxa, foi super legal para mim, maravilhoso, porque eu realmente me identifiquei com essa pessoa, consegui perceber que, nesse sentido, eu consigo perceber o porquê que essa pessoa era tão irritada, por que essa pessoa é tão briguenta, né? Porque, no mínimo, e no fundo, com todo esse mapa escrito aqui, eu me colocando no lugar dela, escrevendo como ela pensaria, né? Como ela está sentindo, qual é a necessidade dela, qual é a dor dela, o que ela estava precisando? De reconhecimento. Então, o participante ele ficou surpreso, porque ele falou, olha, no primeiro momento eu achei que eu não fosse nem ser capaz de preencher esse mapa, fui capaz, e além disso, agora eu leio com clareza de que o que essa pessoa precisa para sair desse modo resistência, etc., é um reconhecimento. Então é interessante porque isso vai a serviço dessa rede, né, que você acabou de falar agora, né? Quer dizer, uma das coisas mais importantes que a gente tem para trabalhar a mudança é escutar as pessoas, porque as pessoas psicologicamente têm problemas e têm emoções que precisam ser cuidadas, né, Denilda? Isso tem a ver com até o William Bridges, o nosso papa disso, né? Fala muito da curva da transição, né? Então, a gente precisa estar muito a serviço, o líder precisa estar muito a serviço das emoções que acontecem diante de todo um quadro de mudanças que a gente tem vivido aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, é interessante que cada situação que as pessoas vão despertando, né, para isso, olha que legal conhecer o outro, né? Olha que legal, realmente ele está na dor porque ele precisa daquilo.
Então é muito legal. Isso significa que, olhando um pouquinho para frente aí no nosso tema, a gente vai olhar um pouco para essa questão das estruturas formais hoje. Então, está havendo realmente uma quebra da estrutura formal de trabalho, daquelas caixinhas, né, de caixinha que é subordinada a outra caixinha, né, dos organogramas das empresas, que hoje estão muito aí nas gavetas, né, dos RHs, estão sendo quebradas por essa construção de redes, né, e redes como? Compostas por perfis de pessoas completamente diferentes. E aí essas empresas todas que fazem os assessments, né, DISC, MBTI, né, Quantum, estão realmente nadando de braçada, porque disponibilizando essas ferramentas para a gente, que eu acho muito interessante, para a gente poder adequar aquele perfil, né? Será que a minha equipe é uma equipe com perfil executor? Será que a minha equipe é uma equipe com perfil mais analista, né, mais comunicador? Então, como é que eu componho as pessoas num grupo diverso para montar essa rede para oferecer soluções e serviços cada vez mais criativos? Porque diante desse quadro da rapidez do mundo, né, Denilda, a gente percebe que as pessoas precisam trabalhar em grupo, sim, tem que formar time, sim, tem que ajudar o companheiro do lado a atingir meta, quer dizer, sair do feudo, né, sair daquela coisa, eu estou na minha área de marketing, de comunicação, então eu estou a serviço só dessa área, né, acho que isso está acabando. Eu acho que a grande notícia é que a gente está começando a trabalhar cada vez mais horizontalmente, nem tanto verticalmente, mas isso significa aprender a lidar com as nossas capacidades, os nossos talentos. E para a gente poder lidar com os nossos talentos, tem que entender quem sou eu, né? Então, onde que eu me dou melhor? Eu sei falar, eu sei escrever bem, onde que é a minha habilidade? Né? E, geralmente a minha habilidade está ligada ao meu talento. E aí é uma coisa ligada à outra, né? Quando a gente consegue perceber isso, a gente começa a perceber novas formas de trabalho e a gente dá liberdade para as pessoas, inclusive, atuarem em casa, né? Como está aqui, em home office, em reuniões virtuais, como a gente está fazendo aqui agora, com uma série de pessoas aqui assistindo. Trabalhar um pouco esse lado, não só do pensar, que a gente está muito acostumado a pensar e agir, né? Mas trabalhar essa conexão, né? E aí acho que essa é a palavra que está em voga quando a gente fala da competência do líder em trabalhar a mudança, é a conexão com as coisas, né? Com o sentir, com o que eu vou viver. Por isso, cada vez mais a gente está usando menos PowerPoints, né, menos telas de PowerPoint, e mais flipcharts e mais dinâmicas de grupo. Eu tenho participado de alguns eventos que existem apresentações simultâneas, feiras, né, de apresentação das próprias habilidades das pessoas. Cada pessoa vai apresentando seu produto, seu serviço, e as pessoas vão degustando aquilo. Então, ou seja, a experiência... graças a Deus, ela está a serviço dessa história da mudança hoje em dia. Né? Então, quanto mais a gente experiencia as coisas, mais a gente consegue perceber o que é, o que não é, e aprende dessa maneira. Então, a gente não está mais aprendendo com o intelecto, né, Denilda? A gente está mais aprendendo... Também o intelecto é importante, mas a gente está aprendendo... A gente está descendo o intelecto para o coração. E está bonito de ver isso, sabe? Em todas as empresas. E eu estou percebendo, por exemplo, muita gente fazendo mindfulness das organizações, abrindo espaço para desenvolvimentos humanos, realmente. E eu acho sensacional, porque a gente está realmente numa era de olhar para essa transformação, que é uma transformação muito voltada para o quê, né? Para transformação emocional, né, Denilda? Então, e eu vejo a tecnologia não como uma algema, mas eu vejo a tecnologia como uma aliada, desde que a gente não vire refém dela, né? Que você fique lá o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo na conexão, né? É o caminho do meio, talvez, que a gente tenha que começar a trabalhar essa coisa aí do líder, né? E como é que você tem visto isso? Uma coisa que eu acho bem interessante nesse modelo de transformação emocional o ser humano ele é composto de inteligência intelectual e emocional. E eu acho que nós estamos tendo nesse momento a oportunidade de privilegiar essa parte do emocional, que de uma certa forma foi discriminada por um determinado tempo em outras eras. Nessa era agora, ela vem trazendo a importância desse sentir, para se ter uma tomada no agir. E a plataforma digital, como você colocou, ela pode apoiar muito nesse sentido. Por quê? Porque ela pode trazer vários registros, ela pode desenvolver
uma base de conhecimento para um meio corporativo. Então, assim, com flexibilidade de horários, você veja só, nesse exato momento, nós estamos fazendo uma reunião online, né, um webinar, num horário fora do horário convencional, né, que em outros momentos não seriam permitidos. Isso é um exemplo clássico de como o mundo está passando por esse processo transformador, né, qual é o horário de trabalho, qual é o horário de flexibilidade. E aí vem, até muito interessante, um estudo feito pela ADP Systems, que é uma empresa multinacional de folha de pagamento, onde a VP deles, né, de recursos humanos, a Mariana Guerra, traz o resultado de uma pesquisa onde traz a flexibilidade de horário como a adoção da tecnologia nesse sentido, ajudando aí num processo de integração. O registro como base de conhecimento, a autogestão, quer dizer, a partir do momento que você tem tudo isso, cada vez mais o profissional pode ser protagonista do seu trabalho e pode ter tudo isso ajudando até no controle da produtividade. Então, são N coisas que vão acontecendo nesse momento que mostra o quanto as quebras do modelo tradicional não cabem mais nesse modelo atual, né? E aí a gente tem, de novo, o papel da liderança muito forte apontado aqui como uma gestão apoiadora de alinhamento de interesses, onde o trabalho ele tem que ter um propósito para gerar um processo de confiança e de honestidade. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, nesse trabalho, ele vai estar com autonomia para criar uma cultura de aprendizado baseado no processo de colaboração. Então, assim, nós estamos num momento novo nesse processo de transformação emocional, onde todos podem trazer o seu melhor, as suas habilidades, que não estão compostos em nenhum currículo propriamente dito, mas sim dentro do que cada um traz dentro do seu sentir, né? Naquilo que ele expressa, naquilo que ele traz de vontade de contribuição. Então, eu acho que nós estamos num momento muito rico. Muito rico mesmo, Danida. E é interessante porque os trabalhos que a gente tem apoiado aí de desenvolvimento, seja lá na parte educacional, no autodesenvolvimento, mentoria, o coaching, as pessoas estão vindo muito com essa fragilidade, sabe? Com essa pergunta assim, como é que eu não fico com medo de perder a minha cadeira para o meu colaborador? Como é que eu lido com aquele meu chefe intransigente, meu líder intransigente? Como é que eu faço para arregimentar, por exemplo, o board, né, o conselho, no sentido de que as pessoas não falam a mesma língua ali, sabe? Ainda tem muito ego, tem muito medo em jogo, tem muita agenda oculta, né? Essa coisa do mundo político, e principalmente quando a gente lida com o mundo corporativo, né? Tem a agenda política, não tem como. Mas então eles vêm me perguntando assim um pouco, né? Como é que lida com essa agenda política e ao mesmo tempo, né? Que é uma dicotomia de como é que eu inauguro essa confiança, né? Esse ambiente seguro, de nível de sentir, né? Sendo que as empresas, muitas não praticam isso. E aí, quando eu falo empresas, não é que são as empresas. Algumas pessoas ainda não estão nesse lugar. E assim, eu tenho apoiado muitas pessoas a se enxergar, a tirar, realmente se despir do chapéu de cargo, né? Do chapéu desse ego, né? Que é um eu que não é dele. Principalmente nesse trabalho que a gente tem. Eu estou muito feliz que a gente tem tido resultados bem interessantes, assim, da pessoa realmente se olhar, no primeiro mês resistir, mas ela se olhar e falar, não, realmente, por que eu estou com esse medo, né? Por que eu não falo? Por que eu não coloco o meu valor a serviço dessa cultura também? Então é por isso que a gente inaugurou esse webinar falando dos valores, né? Porque à medida que, para mim, transparência é um valor, que confiança é um valor, eu tenho que começar a praticar isso, eu não posso ter medo. Porque se eu tiver medo de começar a praticar isso dentro da empresa, eu estou assinando embaixo a cultura da política, a cultura dessa coisa da não-valia, né? Então, o que está acontecendo, que eu estou achando bem bonito? Os líderes, e aí vamos falar dos seres humanos, né? Eles estão começando a ter coragem de ser quem eles são, de fazer valer os seus valores, mas
mais íntimos, né, com o risco de perder o emprego, muitas vezes, de não ser bem quisto lá pelo gerente A, B ou C, mas as pessoas que estão fazendo esses movimentos, é bem interessante porque eles estão conseguindo um resultado tão grande, Denilda, no sentido de ser o exemplo, tal do walk the talk, né? Então, eu tenho visto muito, quando a gente honra os nossos valores, e a gente consegue realmente engajar as pessoas nessa cultura mesmo de aprendizado. E aí, outro dia eu estava numa palestra, né? E eu achei interessante porque as pessoas perguntaram assim, né? O palestrante estava falando assim, vocês sabem me dizer por que a gente pratica muitas vezes a cultura da raiva, né? A cultura da não paciência, né? Que é a ciência da paz, né? A não paciência é justamente o contrário. Quer dizer, por que eu não tenho paciência? A gente vê muito esse mundo que a gente está, com pessoas ansiosas e não tendo a paciência, né, dele? Por que não a paciência? Porque a paciência, ela é o antídoto, é o primo, né, do orgulho. Então, muitas vezes, a gente não se despe, não fica despido, dizer assim, eu tô com medo, sim. Eu não entendi o que você está me dizendo, né? Eu realmente estou com uma questão que está aqui engasgada e eu estou com medo de falar. Então, à medida que as pessoas realmente passam para esse lado de não orgulho, né, e mais da humildade, de se colocar quem eles são, realmente, automaticamente, a gente começa a propagar pelo mundo afora essa ciência da paz, né? Da paz organizacional e da paz do mundo, e aí a gente começa a realmente vincular valores, né, Danilo? Sim, sim. Então. E, de qualquer maneira, tem coisa que está ajudando aí, né? Acho que o próximo passo, o próximo assunto tem a ver com isso, né? As empresas, elas estão fazendo movimentos reais de entrar nesse lugar do sentir, desse lugar que a gente conecta mais com as pessoas, né? Que você quiser falar um pouquinho disso? Uma coisa que me chamou a atenção, né? A gente fala do fortalecimento da construção das redes. E também trazendo dessa pesquisa da ADP, me chamou muita atenção a questão de um tema que apareceu como estabilidade, onde mostra que a rede, hoje o processo, as pessoas não estão tão mais preocupadas em manter o seu emprego, mas sim a sua empregabilidade. Então, a rede de contatos passa a ser um foco muito importante para o trabalho, para a possibilidade de trabalho no futuro. Então, assim, as pessoas não estão mais preocupadas assim, se eu vou ser mantido nesse emprego, se eu corro o risco de perder o meu emprego, se a pauta é o meu salário, mas eu estou feliz com o que eu faço, aquilo que eu faço agrega o quê? Aonde está o resultado daquilo que eu estou trazendo? Então, ele cada vez mais está em rede e ele está construindo a sua própria gestão de carreira, né? Através das redes de contato. Eu achei isso bem interessante. Isso eu ainda não tinha visto, por isso que eu estou trazendo aqui para mostrar a importância da atuação em rede, né? Porque as pessoas buscam cada vez mais estar com empregabilidade do que com emprego. E isso está a serviço da mudança, né? E aí, por fim, a gente olha para essa competência mudança, né? E começa a perceber o quão importante é a gente começar a entrar nessas soft skills, né? O quanto importante é a gente entrar nesse movimento de que... e aí eu tenho visto muitas empresas contratando gente, né, na sua porta de entrada, né, por capacidades não mais só técnicas, mas humanas. Algumas pessoas, inclusive, não querendo mais currículo. Interessante isso, né? As pessoas antigamente perdiam tempo, né, na elaboração de um currículo, tem que fazer um currículo bem bonitinho, bem perfeitinho. E eu tenho visto no mercado que grandes empresas não estão mais exigindo um currículo, e sim há uma avaliação da dimensão humana dessa pessoa, da inteligência emocional dessa pessoa, até que ponto ela consegue trabalhar bem em equipe, lidar com pressão, lidar com conflito, né? Isso está sendo muito mais levado em conta do que propriamente um currículo pesado, com uma universidade pesada, ou com uma linha educacional pesada, né? Então, eu acho interessante que isso muda realmente o papel do líder, né? Ele passa a ser um líder cada vez mais focado como instrumento da mudança, né, Denise? E aí esse ponto é interessantíssimo. Então, você tocou numa parte muito interessante, porque a gente que vem oriundo de uma área de recursos humanos,
Tem até aqui uma colocação da Ana, coordenadora do MBA da FGV, que ela diz, né, o currículo nunca resolveu o problema do recrutamento. Muitas pessoas não sabem escrever um que mostre suas habilidades. No momento atual, a chamada são as habilidades que compõem o seu perfil. O que você precisa trazer contigo, né, para que você ajude as organizações? E cada vez mais as habilidades humanas, os relacionamentos interpessoais, eles estão aí numa visão do que o mundo atual precisa. E, então, assim, como exemplo aqui, para ser feito esse processo de avaliação, nós temos uma empresa no Brasil que desde o ano passado, desde o julho do ano passado, ela já traz uma forma de avaliação no processo de contratação de forma diferente, que é a Natura. Ela faz jogos online, né, para ajudar no processo de recrutamento. Se torna um processo mais leve, isso também é uma coisa bem interessante de te colocar. O candidato não fica indo várias vezes à organização, isso é disponibilizado por uma plataforma também digital. Ele participa desses jogos, ele interage com esses jogos e consegue estar passando aquilo que um CV não consegue trazer, que são habilidades que muitas vezes são requeridas nessa organização. Então, isso é um pouquinho de exemplo, né, para que a gente possa visualizar o quanto isso já está acontecendo, né? Que legal. E aí a gente olha para as evidências desse cenário de mudança, né, Denilda? E aí as evidências estão muito claras, né? E aí a gente conversando, eu sinto praticamente 6 coisas que estão no nosso dashboard, quando a gente olha o líder para que ele entenda como é que ele consegue essa competência, né? Como é que ele adquire essa competência da mudança. Né? Então, acho que o primeiro item importantíssimo é realmente essas soft skills na contratação, né? Eu diria que o líder hoje precisa incorporar isso, precisa compreender, até porque os RHs estão delegando essas funções até para a própria liderança, né? O RH hoje em dia, ele está ficando cada vez mais business partner, e não só RH mais estratégico e menos operacional. Então, o líder, ele recebe nesse momento na função dele também a necessidade e a responsabilidade dessa contratação. Então, ele precisa saber como é que ele avalia uma pessoa com uma soft skill, né? E que soft skills é essa que ele precisa para dentro do quadro de funcionários dele. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Numa outra tela aí que vocês querem dar uma passada, que é essa soft skills na contratação. O outro ponto é o líder sendo preparado para conduzir mudanças no dia a dia, né? Quer dizer, até então ele não tinha essa necessidade de saber conduzir mudança no dia a dia. Alguém fazia isso por ele, né? Algum change manager, algumas pessoas que faziam por ele, então ele não tinha essa necessidade. Agora ele está sendo preparado para fazer isso no dia a dia. E também outro ponto importante é a cultura de mudança, né? É uma cultura de mudança sendo desenvolvida internamente. É uma cultura de mudança onde as pessoas aprendem o que é um processo de gestão de mudança e começam a praticar isso nas suas próprias organizações. A gente tem vários casos ali dentro do programa, já que está sendo um celeiro de preparação dessas pessoas, né, Denilda? E as pessoas nas suas organizações já estão fazendo esse trabalho, de meio que montar um grupo específico de gestão de mudança, de agente de mudança, com diversos, né, por unidades de negócio, enfim, com visões de negócio diferentes, já atuando na organização, fazendo workshops, diálogos, envolvendo 200, 300 líderes, e sem consultoria tá nessa história, sabe? A consultoria, ela fica muito no patamar e no papel de mentoria, e não somente de execução dessa história toda, né? Então, eu estou muito feliz nesse sentido, porque a gente estava vendo essa cultura da mudança sendo criada pelas próprias pessoas da empresa à medida que eles têm a capacitação para isso, né? E óbvio que a diversidade de perfis também para a formação de time está sendo cada vez mais colocada à disposição desse mundo da mudança, para não ter pessoas mais executoras ou menos analistas, a gente faz esse bem bolado para a montagem desse time todo. Né? E, por fim, o propósito, né? O propósito de tudo como forma de engajamento e motivação.
cada vez mais as pessoas estão dialogando sobre o propósito das coisas, a grande pergunta do porquê que nós temos que fazer esse gráfico, porquê que nós temos que entregar isso para a diretoria, está sendo cada vez mais questionado, e aí isso tem feito com que as pessoas adquiram uma maturidade maior nessa tomada de decisão ao longo do tempo, né? Eu não sei o que você pensa a esse respeito, Danilo. Então, essa mudança, ela traz várias formas de complemento, né? Eu vejo assim que dentro de tudo isso que a gente está colocando, é um mundo desafiador, né? Onde as pessoas estão tendo a oportunidade de sair de uma visão executora e estar mais participativa, mais integrada, mais feliz, como nós colocamos no início, trazendo aquilo que ela acredita e olhando os desafios da onde ela está, um desafio dentro do negócio, trazendo esses complementos de forma colaborativa. Então, ela está saindo de uma posição de receptor para uma posição de integrador, de contribuidor, de colaborador. Então, é uma outra forma de estar conectado, né? Sem com dúvida. tudo isso que está acontecendo. E a gente vai praticamente quase encerrar, gente, esse webinar, e eu queria ouvir de vocês se vocês têm alguma pergunta nesse momento para fazer para a gente. Vocês podem escrever, inclusive, aqui no momento perguntas, que vocês podem fazer, porque a gente vai estar praticamente passando para o final. A gente deu umas pílulas, assim, daquilo que a gente está navegando um pouco no tema mudança. E para finalizar, pode passar 2 slides, Denise, por favor? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho, mais sobre o contexto da liderança, né? Quer dizer, hoje a liderança, ela está sendo cada vez mais chamada para ser preparada como uma líder agente de mudança. E isso é interessante porque as grandes mudanças que estão acontecendo hoje, está acontecendo dentro das pessoas, né? E é muito legal porque o que era fora está vindo para dentro. E é um mundo muito diferente. Esse mundo interno, sabe? É um mundo interno de busca, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para saber lidar com esse sentir, para saber lidar com essa comunicação, com esse impacto que está a mudança gerando aí fora. Então, muito interessante, e cada vez mais as empresas estão investindo em processos de desenvolvimento. Então, eu estou muito feliz com isso, porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, e eu fui vendo o ciclo, né, o amadurecimento disso ao longo do tempo, e hoje muita gente já está vibrando, já está fazendo ações nesse sentido, nessa direção, de cuidar do ser humano, porque é a partir dali, colocando o ser humano e o indivíduo no centro, é que a gente vai realmente conseguir um mundo melhor, um mundo mais colaborativo, um mundo cada vez mais com essa consciência, né, do que é lidar com os seres humanos. Porque a gente pode ter chapéu que for, a gente pode estar na cultura que for, a gente pode estar onde for, no país que for. Nós estamos lidando com gente, com pessoas, e que merecem ser bem tratadas. E não precisa sofrer para fazer mudança, não precisa sofrer para poder lidar com o processo de transformação. Precisa, sim, se autoconhecer. Precisa, sim, olhar para ver o que você precisa aprender para sofrer menos, né? Quando a gente começa a se conhecer, diz que a responsabilidade aumenta, né? Mas, de uma certa maneira, aquilo, de uma certa maneira, vem acolher o nosso coração. E aí eu queria deixar também um recado para vocês. Quem quiser, quem não cadastrou, eu sei que tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo ler o nome de todo mundo, mas, assim, quem não se cadastrou, se cadastre no link. A gente vai mandar todo esse material que a gente está passando aqui para vocês por e-mail para vocês, com o programa também. E o programa a gente está muito feliz, a gente está inaugurado agora, vai inaugurar já a turma 2019, a gente tem feito 2 turmas por ano. E esse programa, a gente tem uma estratégia de trazer de 5 a 10 pessoas por empresa, e aí esse pessoal volta para a organização e faz um estrago, gente. Faz, assim, um estrago de coisas boas, assim, sabe, na empresa, porque eles já voltam como uma célula para lá, sabe? Então, a gente tem muita felicidade em compartilhar, porque nesse programa a gente está ampliando consciência das pessoas, então a gente tem trabalhado muito autodesenvolvimento no programa, então as pessoas se colocam como instrumentos da mudança, né? Então a gente afina o interior dessa pessoa, até para ela poder saber ler cenário,
não deixar se capturar por ego, por medo. Então, tem sido muito bom fazer esse movimento. A gente facilita esse entendimento da visão processual de gestão de mudança, né? Que é tão difícil entender como é que começa uma coisa, tem uma ordem lógica para aquilo? Tem uma ordem lógica, e a gente tem ensinado bastante como é que faz isso, da metodologia que faço. E para finalizar, a gente tem a história da instrumentalização, né? A gente disponibiliza muita coisa para as pessoas, então a nossa prática tem sido entregar para o mundo muito do que a gente aprendeu, né? Diferente, assim, um pouco das grandes consultorias, eu mesmo fui da Ernst Young, né? E a gente trabalha muito com a questão dos deliverables, das entregas, dos pacotes, né? A gente faz exatamente o contrário, a gente está empoderando todo mundo das empresas para que eles tenham tudo e para que eles façam com as próprias mãos toda a organização da mudança necessária para aquela cultura. E para cada um, a gente tem que respeitar a cultura, respeitar a história da empresa. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Esse é o nosso primeiro webinar, né? Eu fico muito feliz que vocês puderam estar assistindo aqui com a gente. E, Denilda, muita gratidão. Denilda é a nossa grande parceira, né, de RH, né, e a gente vai compartilhar, isso está sendo gravado, né, então a gente vai compartilhar isso também com vocês ao longo do tempo. Obrigada, Dinani, pelo carinho. Obrigada, Carolina, que está aqui falando com a gente, né, obrigada por tudo. E daqui a um tempinho a gente chama vocês novamente para um webinar. Tá ok? Então, obrigada, gente. Obrigada, Kátia, pelo convite. Então tá bom, gente. Vamos encerrar aqui. Emerson, você está por aí? Estou. Aí o nosso tecnológico, como é que encerra o webinar aqui pra gente, por favor? Tá ok, estou encerrando aqui. Obrigada por você apoiar toda a tecnologia, Emerson. Você foi super querido da WSI. É a pessoa que nos apoia aqui no nosso site, é a pessoa que tem toda a paciência do mundo, ensinar a gente pela primeira vez a fazer isso. E agradecemos imensamente, Emerson, você também e Danilo, tá bom? Tá bom, obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.